Boa noite. Eu estou aqui para apresentar um trabalho que foi iniciado na década de 50 pelo meu pai, Clóvis Tavares. Meu pai escreveu em 1957, logo depois que o meu irmão Carlos Vitor nasceu, que nasceu em março de 56, em 57 ele publicou um livro chamado Vida de Allan Kardec para a Infância. Algum tempo depois, ele iniciou um esboço, digamos assim, de um outro livro sobre a personalidade espiritual de Allan Kardec. E chamou o livro Retrato Espiritual de Kardec. Esse esboço que ele fez ficou guardado muitos anos. E o esboço continha alguns capítulos falando sobre Allan Kardec como um observador imparcial dos fatos, como um filósofo, como um missionário, como um homem simples, como um homem justo, como um homem bondoso, como um professor devotado, dedicado aos seus alunos. Dedicava depois um outro capítulo à cultura de Kardec, às suas características como psicólogo, como homem de fé, como um homem corajoso e, por fim, fazia algumas considerações sobre o espiritismo e sobre a personalidade integral de Allan Kardec. Pois bem, ficou esse esboço guardado e possivelmente ele haja desistido da publicação. Alguns anos mais tarde, aliás, muitos anos mais tarde, após a sua desencarnação, eu, folheando suas pastas, documentos, encontrei alguns trabalhos que poderiam ser realizados. Um deles foi o Mediunidade dos Santos, outro foi o Retrato Espiritual de Kardec. E eu logo me dei conta que teria umas características diferentes, porque aqui não se apresentam documentos, fotocópias de certidões, fatos desconhecidos. E ele, como historiador que era, ele quis sugerir um livro não factual. Então aqui nós vemos aspectos dimensionais da personalidade de Allan Kardec. Eu queria acrescentar que em cada capítulo do esboço ele indicava a bibliografia onde ele encontraria os dados relevantes para a construção do texto. E no final da década de 90, eu iniciei o trabalho de complementar os capítulos que não estavam completos. Aliás, nenhum estava completo, mas complementar seguindo o esboço, o roteiro que ele deixou. Foi um trabalho evidentemente difícil, porque eu não encontrava as palavras adequadas, não me sentia à altura de descrever um texto em que ele deveria ter sido o autor, porque ele que determinou todas
as sequências, né, os raciocínios lógicos, as conclusões, e mesmo sentindo-me incapaz, eu enfrentei aquela necessidade e houve várias tentativas de publicação em 2002, em 2004, e depois de um grande interregno, nós tivemos uma oportunidade através do nosso querido Divaldinho Matos. E ele se ofereceu, e aqui está o livro O Retrato Espiritual de Allan Kardec. O Retrato Espiritual de Kardec. Um fato curioso foi que depois que eu enviei tudo para a publicação, fiz as revisões, enfim, já havia sido publicado, um dos funcionários da editora, o Marcos, me ligou pedindo a quarta capa. Eu disse, mas precisa de um texto para a quarta capa? Eles precisam de um texto, nossas edições sempre tem um texto na quarta capa. Então eu pedi ao meu irmão Luiz Alberto que em 15 minutos ele viu o texto do livro num relance, ele escreveu o texto que eu vou ler agora. Que é Deus? Que se deve entender por infinito? É dado ao homem conhecer o princípio das coisas? Que sucede à alma no instante da morte? Como se explica a vida intrauterina? Em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Allan Kardec, um descobridor de perguntas, um pescador de respostas. Grande porque incansável em sua busca, imparcial em suas pesquisas, definitivo em suas conclusões. O retrato espiritual de Kardec é a trajetória de um missionário atuante, investigativo, sintético. Um homem simples, mas na concepção mais completa da palavra, porque através da sua facilidade de síntese, foi capaz de traduzir conceitos complexos para uma linguagem clara, definitiva e reveladora. Uma personalidade fundamentada na bondade e na justiça, mas que não se descuidou da busca incessante pelo conhecimento, valorizando a cultura sem abandonar a sua fé. Viviam nele ao mesmo tempo o professor que ensina e o buscador de respostas que aprende com elas, o arauto pioneiro de uma nova revelação, e o homem alimentado de coragem suficiente para apresentá-la ao mundo. Essa era a expressão maior da sua autoridade. Tem mais alguns comentários que ele faz e conclui assim. Aqui, este tesouro vai revelado em sua plenitude, não como uma candeia que se acende e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador e dá a luz a todos que estão na sala. Mateus 5,15. É o texto do meu irmão Luiz Alberto. E eu queria fazer uma pequena apresentação. O livro se inicia com uma dedicatória que eu fiz à minha mãe, com textos como epígrafe de Anna Blackwell e do grande
professor Dr. Canuto Abreu, e depois uma apresentação em que eu falo sobre Clóvis Tavares e o retrato espiritual de Kardec. Porque ele foi sensível, perceptivo a ponto de entender que era necessário, talvez não uma biografia, muito menos factual, muito menos científica, muito menos documental, mas alguma coisa que atingisse a dimensão do amor, a dimensão do sentimento. Porque o próprio Kardec, diante das celeumas, das discussões, e quando ele era instado a dar uma opinião, ele procurava ver onde estava o lado que trazia mais bondade, mais amor. Ali ele se posicionava. Ele era bom, ele era justo. Aqui nós lembramos o episódio dos operários de Lyon que foram duramente ofendidos pela imprensa da época e os que ele defendeu com muita cortesia, com muita elegância na sua revista espírita. Então falamos aqui do observador imparcial, como ele era como observador. Por que ele não aceitava as situações logo naquele primeiro ímpeto, naquela primeira emoção? Ele como filósofo, como a mente dele funcionava, procurando as causas profundas dos fenômenos. Ele como missionário, há que se entender qual o conceito de missão, né? Então a gente fala nas acepções, né, de missão, citamos alguns biógrafos dele, né, depois um capítulo sobre a simplicidade. E aqui é importante que não se pode confundir simplicidade com o fato de ser simplório, né? Porque ser simplório é compreender senão a superficialidade das coisas e o seu aspecto mais rudimentar, primário, infantil. Ser simples é ter um entendimento sintético. Ser simples é estar dotado de uma ampla visão do todo, assim como da parte. Então falamos alguns aspectos da simplicidade, como é importante o ser simples. Depois alguns aspectos sobre a justiça, considerando que o homem justo é aquele a quem ele denominou o homem de bem. E evidentemente nós podemos considerar que bom é diferente de justo, e o nosso escopo nesse mundo está muito mais para o ser justo, embora Jesus pediu para que nós fôssemos bons. Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Entendemos nisso uma consideração. Ser perfeito não se pode de uma vez, mas nós somos perfectíveis. Nós estamos dentro de um projeto. E nesse projeto, o caminho da perfeição é a justiça, né? Procurai inicialmente o reino de Deus e a sua justiça. Então a justiça, ser justo, é ser um homem de bem, é o caminho de ser bom, quiçá um dia. Então
Depois falamos sobre a bondade de Kardec. E a bondade é alguma coisa realmente fora do padrão humano. O padrão humano não tem bondade na sua natureza. A bondade é uma característica que vai se alcançando lentamente através de atos de bondade, que não é a mesma coisa de bondade. Então, meu pai, certa feita, escreveu: sabem vocês como procedia ele quando era golpeado pela injúria ou pela intriga, quando era vítima da inveja ou da ingratidão? Ele mesmo nos conta que nessas horas dolorosas da vida, ele se levava pelo pensamento acima da humanidade e se colocava mentalmente no mundo invisível. Um exercício maravilhoso de desidentificação com a sua própria natureza corporal. Imaginando-se assim na pátria espiritual por antecipação, as maldades humanas não o atingiam. Conta que de tal maneira se habituou a esse exercício espiritual, naturalmente era um momento em que havia emancipação de sua alma e ele naquele estado de êxtase podia captar elementos importantes que iriam depois fazer parte da codificação. Se habitou esse exercício espiritual que as maldades dos homens nunca mais o perturbaram. Então, nós tem outros textos daqui também, de Alexandre Delane, de Anna Blackwell, sobre também o lema de Pestalozzi, trabalho, solidariedade e tolerância. Um capítulo sobre Kardec professor. Kardec professor. E ele começa com uma epígrafe do capítulo 1, itens 4 e 5 de A Gênese. Qual o papel do professor diante dos seus alunos, senão o de um revelador? Mas o professor não ensina senão aquilo que aprendeu. É um revelador de segunda ordem. Então, temos aqui considerações sobre a sua atividade como professor, sobre sua cultura. Isso é pouco necessário considerar sobre a cultura de Kardec, que é alguém que falou sobre tantos assuntos, discorreu sobre medicina, sobre teologia, psicologia, que era uma ciência embrionária. Nós sabemos que Sigmund Freud era uma criança na época da codificação e no livro, na sua revista espírita, vinha escrito embaixo: Jornal de Estudos Psicológicos, Sociologia, História, Arte, Educação. Sociologia e História, nós não podemos deixar de esquecer a lei de sociedade. Como é importante, nestes tempos difíceis que nós vivemos, saber qual a função do espírita na lei de sociedade, como nós nos comportamos como seres humanos inseridos num meio social. E outras considerações sobre Deus, sobre as características de imutabilidade de Deus. Depois um capítulo sobre o psicólogo. E é interessante nós lembrarmos como que foi importante não só a consideração do inconsciente, mas a consideração desse multi-universo no qual nós estamos inseridos e envolvidos em mais de uma dimensão e sofrendo efeitos de todas essas dimensões. Então aqui, psicólogo.
Tem a opinião também de Herculano Pires sobre Allan Kardec como psicólogo. E certa feita, na época do Sesc Centenário do Livro dos Espíritos, eu pensei uma pequena poesia assim. Por que sofro, diz a jovem, mãe de um menino enfermo? Que mal fez esta criança para receber do destino esta dolorosa sentença cumprida neste mundo ermo? Muitos anos ela buscou uma resposta plausível que lhe trouxesse um descanso ao coração de mãe, que era meiga e sensível, mas que por vezes perdia seu temperamento manso. Ninguém, ao ver-lhe a angústia dos seus dias de impaciência, soube mitigar-lhe a prova, com alguma explicação que lhe abrisse a consciência e lhe desse uma fé nova. Mas um dia cai às mãos uma brochura antiga, é o Livro dos Espíritos emprestado por mão amiga. Lendo as sábias respostas dos espíritos sensatos, percebe ali exposta uma nova revelação, uma nova humanidade. Reacenderia sua fé, aclarada pela razão deste formoso tripé. As respostas vêm da experiência, explicando a nossa ciência. A filosofia não é mais hermética, são respostas sintéticas. E a religião é o corolário, empregando a moral de Jesus no sustento doutrinário. Nunca mais a mãe do menino chorou por sentir-se afastada da divina compaixão. Compreendeu que em nosso mundo há a conversão no infortúnio, na verdadeira redenção. Depois um capítulo sobre o homem de fé. E aí nós temos que tratar a questão do aspecto religioso do Espiritismo. E aí são vários textos do próprio Kardec, considerando a necessidade do aspecto moral, religioso, em que a fé se ergue como um elemento fundamental, porque a fé é a característica da fidelidade, da alta fidelidade que nos conecta com Deus. Então, um elemento de hi-fi, não é Wi-Fi, é hi-fi, alta fidelidade para a conexão do coração humano com o coração de Deus, com alguém que está na periferia para alguém que está no centro. Isso é importante, esse aspecto. Um outro capítulo sobre a autoridade de Kardec. O que é ter autoridade? Qual a diferença de ter autoridade, de ter uma expressão convincente, não só no olhar, mas também na palavra, nas considerações, na elegância, na clareza, no convencimento, e ser simplesmente alguém que assedia os outros com suas grosserias e sua prepotência, que jamais foi o caso de Allan Kardec. Então, examinamos alguns aspectos dessa característica do seu retrato espiritual, que é o fato dele ter autoridade. Depois um capítulo sobre a coragem. Coragem. Como desbravar tudo aquilo que ele desbravou num contexto assimétrico, desproporcionalmente assimétrico, desfavorável. E nós pensamos alguns aspectos das características da personalidade dele
e vimos que a coragem, a ousadia, a determinação foi de tal ordem que sem ela a codificação não viria. Depois examinamos o que é revelação. O que é revelação? Características de revelação na codificação. Por que a codificação é uma revelação? Aí analisamos do ponto de vista das ciências, da filosofia das ciências, por que o Espiritismo é uma revelação. Evidentemente que eu não busquei aqui uma análise filosófica da filosofia da ciência em si, mas dentro das nossas limitações, eu tentei considerar o autor, o materializador da terceira revelação como um revelador principal. Depois, as características de consolador na obra kardeciana. E aí, buscamos no 14º capítulo do Evangelho de João, nas referências que João fez de quais as características do Consolador, e fizemos a comparação com Allan Kardec. Eu ainda faríamos um último texto, que é um tributo a Allan Kardec, mas eu gostaria de ler um texto que meu pai escreveu, chamado Luz da Vida Eterna. Um dos mais confortadores ensinos que Jesus nos legou foi realmente esse que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 26. Nada é encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. Com isso prometi o Rabi divino a destruição das trevas e o desprestígio do mistério. Aliás, Flammarion bem diz que o mistério não existe, o que existe é o desconhecido. Mas o desconhecido de hoje é a verdade de amanhã, e as incógnitas torturantes do destino e da dor teriam por vontade divina de ser desvendadas à humanidade que sofre, que pensa, mas que não pensa bem e não conhece a gênese dos seus padecimentos. Os homens ainda hoje são aqueles mesmos seres de quem Jesus teve grande compaixão, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Hoje, graças a Deus, as trevas fogem e o esplendor das luminosidades eternas deslumbra e edifica as almas. O dogma perde o seu fulcro e cai, para que a lâmpada seja colocada sobre o velador. E a abençoada promessa do Cristo de que Deus já é vista fulgurante e consoladora. Pelos que têm olhos de ver, já é ouvida entre as angélicas sinfonias, pelos que têm ouvidos de ouvir. O Paráclito, o Espírito da Verdade, já veio ensinar todas as coisas, guiar os homens em toda a verdade e repetir tudo o que o Mestre lecionava. E os seus ensinamentos complementares da revelação messiânica descem das sagradas regiões da luz como a terceira explicação do amor de Deus aos homens. Essa é a função do Espiritismo, é a terceira explicação clara, racional, usando os elementos da nossa racionalidade, explicando o amor, explicando a caridade, explicando a fé.
Allan Kardec, o Paulo da história moderna, grande apóstolo cristão da geração de hoje, recebe de Deus a missão de clamar, como ordenava o profeta Isaías, anunciando à raça humana que são chegados os tempos em que o reinado da matéria terá que ser substituído pelo império do Espírito. A nova revelação, o Espiritismo, codificado pelo missionário lionês, aparece aos que querem fazer do Evangelho o poder de Deus para salvar as criaturas como a legítima dispensação do Espírito de verdade. E não é afirmativa gratuita. As novas luzes que ele traz, a palavra balsâmica de esperança, a prova da imortalidade e do Espírito, a revelação esplendorosa do grande além, as grandes conversões de ateus, a vontade divina, mostram a ascendência celestial do Espiritismo, que anuncia hoje os tempos do refrigério pela presença do Senhor, como está em Atos 3,19. Como consolador, ele fala às almas cativas do desespero e das lágrimas, revelando-lhes a vida imortal, as muitas moradas da casa do nosso Pai. E aponta-lhes a pureza, a virtude, o amor, a divina ciência, entre as visões maravilhosas do infinito. Como Espírito de verdade, vem dizer aos homens sem fé que uma vida se estende além da morte, dando aos descrentes e epicuristas as provas vivas e rigorosamente inabaláveis da sobrevivência do ser, da vida espiritual e, consequentemente, da existência e do poder de Deus. E as conversões se multipliquem, relembrando o dia glorioso de Pentecostes. E o Consolador continua a sua obra divina, dando a palavra meiga de esperança aos que sofrem e fazendo brotar no coração dos ateus a fonte de água viva que mana para a vida eterna. Assim foi a nossa tentativa de contribuição para que nós não deixássemos de ter um livro de considerações sobre aquele que ainda é o Espírito a quem nós devemos muito, porque a ele coube a tarefa de buscar, como meu irmão disse, um pescador de respostas. Ele descobriu as perguntas e captou da egrégora as respostas que compuseram aquele livro ainda hoje essencial para a nossa educação espiritual, que é o Livro dos Espíritos. Então, meus irmãos, eu agradeço a todos. Gostaria de lembrar mais um detalhe, que o perdão, na concepção de Jesus, dos 70 vezes 7 vezes, ele respondeu a Pedro: quantas vezes deverei perdoar ao meu irmão? 7 vezes, número da totalidade? Não te digo apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, dando ao nosso entendimento que o exercício racional do perdão, assim como a caridade precisa ser racionalizada, nós precisamos desenvolver uma caridade volitiva, voluntária,
antes dela eclodir naturalmente pura em nosso coração, assim também precisamos exercitar a cada dia pequenos compreensões, pequenos entendimentos, relevar diuturnamente pequenas coisas para que o perdão, esse glorioso, esse portentoso momento espiritual possa um dia fazer parte da nossa personalidade espiritual. Eu acredito que o Retrato Espiritual de Kardec é um livro que deve agradar por ele buscar os aspectos espirituais do codificador. Aqui não estão, repito, características de sua vida, episódios, não há também fontes documentais, há apenas a compreensão de que um Espírito de Deus veio ao mundo. Nós tivemos o privilégio de ler as anotações dele, as impressões dele, as considerações dele e seguir a sua indicação precisa, porque somos nós todos viajores, estamos aqui nas nossas vidas sucessivas e solidárias, necessariamente nos rearticulando psicologicamente, emocionalmente, nas nossas desindividuações, assim como ele fez, precisamos também exercitar essas desindividuações para alcançarmos o escopo de nossa vida e de nossas vidas. Eu quero de público agradecer ao nosso querido Divaldinho Matos, que pela Didier teve essa grandeza de publicar algo que viesse de um desconhecido como eu. Mas eu, quando me apresentei, as credenciais que eu usei foram as credenciais do meu pai, Clóvis Tavares. E eu queria dizer que ele foi um homem da mais alta relevância na juventude. Ele, antes de ser espírita, ele foi ativista político. Com a desencarnação da sua noiva, Nina Aroeira, ele desistiu dos ideais políticos e ficou um tempo perdido até que encontrou o espiritismo através de mãos amigas, veio a encontrar-se com Chico Xavier no ano de 1936, um ano depois da desencarnação de Nina, e a partir de então a sua vida foi totalmente dedicada ao espiritismo e a Jesus. E foi esse homem com esse retrato espiritual, dessa potência, esse homem que nos educou com muita coragem, muita firmeza e um caráter muito determinado, ele pôde buscar a essência do retrato espiritual de Kardec e nos revelar. É isso, meus irmãos. Eu agradeço a todos. Espero que essa leitura possa ser útil a todos nós. Assim seja.